Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom pessoal, vamos dar mais um início aí, né, ao nosso curso aí de História e iniciar com o capítulo 10, né? Vimos o capítulo 9, agora o capítulo 10, que vai falar sobre Brasil, caminhos da independência, ou seja, vamos aí estar falando de um acontecimento histórico que tratou-se, né, da vinda da coroa portuguesa para o Brasil, né? A vinda da corte portuguesa para o Brasil. Bom, então estamos falando aí de um período do ano de 1800, né? 1805, 1806, e é um período, né, que a gente já estava até estudando, né, com as guerras napoleônicas, né, o período no napoleônico, e aí ele vai dar continuidade naquele outro capítulo que a gente viu, né. Agora a gente vai ver aqui o porquê, o que fez o que fez a coroa portuguesa vir para o Brasil, né? Então, o que está relacionado a essa vinda da corte portuguesa para o Brasil é justamente as guerras napoleônicas, ou seja, Napoleão ele comandou, né, com suas tropas, né, comandou um exército muito enorme, né, uma tropa muito enorme, muito grande, que fez frente ao poder inglês, né? Então a ideia de Napoleão era dominar a Europa e consequentemente a Inglaterra. E ele fez isso, porém a Inglaterra não conseguiu dominar, né? Mas os países que tinham ali muitas relações com a Inglaterra, ele dominou, né? Então, no caso aí, Portugal estava inserido dentro desse contexto das guerras napoleônicas, né? Então, o que aconteceu aí mais precisamente no ano 1807, 1808, né? Bom, Napoleão chegou, né, até Portugal e tentou negociar uma rendição, né, dos portugueses de uma forma pacífica, né, sem guerra, né, sem iniciar uma guerra. Caso contrário, isso iria acontecer. E então, sob a orientação dos ingleses, a corte portuguesa veio para o Brasil, né? A corte portuguesa então tinha muitos negócios com o Brasil. Para também não perder esses negócios, né, incentivou Dom João VI, o príncipe, né, vir para o Brasil e assim as relações comerciais se manter, né, não mais via Portugal e sim via Brasil. E então Dom João VI ele não viu outra alternativa a não vir para o Brasil. Por quê? Porque ele pensou também justamente o seguinte: ora, se eu fico aqui, Napoleão vai invadir, vai causar a guerra, né? Dom João VI não tinha um exército para enfrentar Napoleão. Então ele resolveu então partir para Portugal, para o Brasil, justamente também porque se ficasse ia perder, além de Portugal, ia perder as colônias no Brasil. Então, vindo para o Brasil, faz com que as colônias permaneçam e apenas somente Portugal ele domina, né? Então foi feito assim, só que não foi feito de uma hora não foi feito de uma forma planejada, estudada, né? Ou seja, Dom João VI, a corte portuguesa, eles ficaram planejando, arquitetando isso como iria ser. E nesse tempo Napoleão ele viu que os portugueses, a corte portuguesa não ia se render, então resolveu atacar. Então, resolvendo atacar, a corte portuguesa é informada, né, pelos ingleses que eles têm que bater em retirada às pressas, porque não dá mais para esperar, né? Ou seja, a frota, né, francesa já estava a caminho de Portugal para poder invadir. Então, diante dessa notícia, a corte portuguesa teve que
correr, né, fazer ali a sua bagagem, né, a sua mudança às pressas, ou seja, transferir todo o aparato burocrático administrativo da corte portuguesa para o Brasil. Além disso, seus pertences também, né, tinham que ser embalados, encaixotados, né? Então assim foi feito com muitos objetos da corte portuguesa, como as pratarias, né, como os utensílios domésticos, como também livros, né, objetos pessoais, roupas. Então foi feito tudo de uma forma atrapalhada, né, tumultuada, nas correrias, às pressas, justamente também porque estava acontecendo uma grande tempestade, né, em Portugal nesse momento. Então imagine fazer uma mudança diante dessas condições, né? E então isso foi feito, né, às pressas, essa mudança foi feita às pressas, né? Tanto é que foi às pressas que muita coisa não foi embarcada, né? Ficou lá no porto e não conseguindo embarcar, porque eram muitas caixas, muitas malas, né? Então muitos livros se perderam, né? Muitas coisas ficaram pelo caminho. Então não se sabe ao certo, né, quantas pessoas vieram, né, quantos navios saíram de Portugal, mas se sabe que vieram muitas pessoas, né, e a coroa inglesa ajudou essa fuga dos portugueses, né, para o Brasil, veio escoltando, né, da Europa para o Brasil, né. Então assim foi feito, né, e chegaram aqui em 1808, né, uma viagem que levou em média de 2 a 3 meses, né, vieram todos amontoados, né, molhados, porque receberam muitas chuvas, né, isso proliferou ali um surto de piolho, né, na embarcação, as mulheres, muitas delas rasparam a cabeça, né, por causa dessa condição. E aí então muitos vieram, né, nessas condições sofridas, né, na viagem. E aí fizeram, né, a viagem na tempestade, né? Vieram várias embarcações, uma fez um caminho, né, nessa linha vermelha aqui, a outra fez outro caminho por uma linha verde, mas enfim, uma chegou até Salvador e depois foi para o Rio de Janeiro, e outra foi direto para o Rio de Janeiro, né? Então, primeiro ali Dom João, a corte, chegou em Salvador, né, em 1808, e depois seguiu para o Rio de Janeiro, né? Bom, então essa viagem, pessoal, quem ajudou, né, todo o percurso, né, a segurança, né, foi a Inglaterra. Então a gente vai ver que isso mais para frente não vai sair barato, né? Essa viagem não iria sair barata. E também não tinha outro país, outra nação para poder fazer essa viagem, né, para ajudar os portugueses, justamente também porque muitos países já estavam dominados, né, por Napoleão, e só a Inglaterra que Napoleão não conseguiu, né, dominar. Então, por isso que o único aliado que tinha Portugal era Inglaterra, certo? Bom, então a corte, né, chegando inicialmente, né, Salvador, Bahia, e depois Rio de Janeiro, né, é onde Rio de Janeiro vai acontecer as maiores mudanças e transformações na cidade decorrente a essa chegada de Dom João VI com a sua corte, né? Então esse aqui é Dom João VI e aqui a sua esposa Carlota Joaquina, né? Então aí as princesas, né, tem fama de ser bonita, né? Carlota Joaquina não era muito bonita não, gente. Bom, então, chegando ao Rio de Janeiro, inicia-se aí o chamado período joanino, né, onde Dom João vai transformar, modificar, né, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Então chega aí a corte, né, com toda a pompa, né, provavelmente aí
cerca de 15 mil pessoas chegaram até o Rio de Janeiro. Essas pessoas tinham que se acomodar, né? Inicialmente era até uma honra receber, né, nos casarões ali da elite, né, entre os colonos ali, a corte portuguesa, né? Muitos queriam fazer essa recepção, né? Só que, com o passar do tempo, essa recepção que existiu depois se transformou em raiva, né, em ódio, porque o governo do Rio de Janeiro, né, começou a desapropriar alguns casarões, algumas casas, né, ou seja, despejar mesmo, né, as pessoas que tinham esses casarões, onde a família real se instalou junto com a corte, né? E então muitas casas foram passadas para o poder da família real, né? Então as casas eram escolhidas, analisadas, e aí eram colocadas placas, né, com as iniciais de PR, ou seja, Príncipe Real, né? E aí ficava sob o comando da corte portuguesa, né? Eles iam se instalar, morar, né? Nesses lugares escolhidos. E em contrapartida, né? Quem ficou no prejuízo foram donos desses casarões aí, desses lugares, que não receberam nenhuma indenização por isso, né? Nenhum ressarcimento desse despejo que ocorreu, né? Então, no caso, resumidamente, pessoal, os prédios foram roubados, né? Os casarões foram roubados para poder ceder à corte, né? A família real, certo? Bom, então Dom João, vindo para o Brasil, gente, ele vai transformar a cidade, né? Fazer com que ela tenha os mesmos aspectos da Europa, né? Uma cidade moderna, uma cidade rica em cultura, né? Uma cidade que pode desenvolver as suas atividades, né? Como desenvolvia lá em Portugal, né? Então, primeiramente, o que ele vai fazer? Vai expandir as relações comerciais, né? Ou seja, vai abrir os portos, né? Ou seja, vai fazer com que o pacto colonial seja quebrado, né? Então, no caso aí, a abertura dos portos era fazer com que a Inglaterra viesse direto com seus produtos para poder comercializar com o Brasil, né? Então surge aí o fim do monopólio, né, que existia Portugal, né, o controle da compra, né, de produtos importados da Inglaterra. Então a abertura dos portos era abrir os portos para, no caso, mais para a Inglaterra e outras nações também, mais especialmente a Inglaterra, porque não dava para ir para Portugal, né? Napoleão estava lá tomando conta se apossando de Portugal, né? Bom, então, a Inglaterra passa a negociar diretamente com o Brasil, né, os produtos comercializados, né, os produtos industrializados. Enfim, isso acontecendo, Dom João VI vai construir o chamado Jardim Botânico, né? Ou seja, o que era o Jardim Botânico? Era uma área, uma reserva, onde ali iria ter inúmeros tipos de árvores, de flores, né? Ou seja, uma espécie de jardim ali, né? Para poder embelezar a cidade, para poder enriquecer, né? Com a paisagem ali vegetativa, né? De diversas espécies. Junto com isso também criou-se a chamada imprensa régia. O que é a imprensa régia? Era uma imprensa do governo, onde as notícias iriam ser veiculadas, né, sobre o império, sobre o que estava acontecendo no império e, claro, sobre a supervisão do príncipe regente, né, tudo passava ali por ele, então chamava-se imprensa régia, né, imprensa real. Somente eles tinham esse poder da informação, de informar a sociedade, né? E junto com isso, pessoal, também foi feita a Casa da Moeda,
né? Ou seja, o banco chamado, que nós conhecemos hoje, o Banco Central, né? O Banco Central, junto com ele veio também o Banco do Brasil, né? Que até existe até hoje, foi criação aí de Dom Pedro, um banco totalmente nacional, né? Para poder ajudar, né, ao desenvolvimento do país, desenvolvimento do território, né? E houve aí uma quebra, né, foi revogada uma lei de proibição de abertura de indústrias na região, né? Dom João VI ele vai permitir, né, que inicie-se um desenvolvimento, né, industrial, porém só ficou, né, um início aí de um desenvolvimento, não foi pleno esse desenvolvimento, né, porque aconteceu outras coisas, né, que a gente vai ver mais para frente, mas enfim, não deu muito certo isso, né, só apenas um lapso, né, de início de desenvolvimento industrial. Ele começou a permitir, né, que o Brasil pudesse ter indústria. Olha que legal se pudesse, né, ter acontecido isso, como estariam nossas indústrias hoje, né? Bom, então, com essas modernidades, né, o Brasil ia tendo outra cara, outros costumes, né, outro trato, né, ali no recebimento de nações estrangeiras, de contato, né, com povos estrangeiros. O Brasil estava ganhando um caráter aí de reino, né? E então estava tendo aí uma grande notoriedade, digamos assim, nos outros países, né? Bom, como eu falei para vocês no início que a viagem, né, feita pela corte portuguesa, pela família real, que foi amparada com a ajuda da Inglaterra, falei que isso não ia sair barato para Portugal, né? E é agora que a gente vai ver, né? Ou seja, ocorreu algumas mudanças aí na questões de leis comerciais, né, de impostos, né? A Inglaterra vai chegar fortemente em cima do Brasil, exigindo menos pagamento de impostos, né? E aí então vai ser criado em 1810, né, a assinatura aí de um contrato de estipulação de porcentagem de impostos. No caso aí vai ser chamado de o comércio e navegação. Ou seja, os impostos que iriam ser pagos, né, em torno dos produtos industrializados, ele ia ser feito voltado para privilegiar a Inglaterra. Então, como que isso acontecia na prática? Os ingleses traziam seus produtos industrializados para o Brasil. Então, eles tinham que pagar impostos. No caso aí, 15%. O imposto cobrado em cima desses produtos industrializados pelos portugueses deveria ser 16%. Já as outras nações estrangeiras pagariam 24%. Então, com a abertura dos portos, muitos países vieram comercializar aqui no Brasil, então o imposto tinha que ser 24%. As nações estrangeiras, menos Portugal, que pagava 16%. E olha que beleza, né? Os ingleses só pagavam 15%. Então, era um pagamento, né? Uma porcentagem desproporcional, onde quem levava vantagem era a Inglaterra, né? Outro detalhe que os ingleses exigiram também foi a assinatura de um tratado chamado de Aliança e Amizade, que era voltado para a questão do fim, né, do tráfico de escravos, ou seja, a proibição da chegada de mais escravos para o Brasil, né? Então esse foi um começo aí do que viria depois, mais tarde, né, que os ingleses queriam o fim da escravidão total no Brasil. Então, no caso aí a Inglaterra, o que estava acontecendo? Trazia muitos produtos industrializados para o Brasil, só que quem ia comprar?
sendo que a maioria da população era escrava. Então os ingleses pensaram, esse país não pode ter escravidão. Ou seja, as pessoas têm que ter um trabalho, receber um salário, para eles ter renda para comprar esses produtos industrializados e assim os ingleses vender mais para o Brasil. Então, né, era essa a ideia da Inglaterra. E aí, então, no caso, foi estipulado esse acordo entre a Inglaterra exigiu, né, junto aos portugueses, certo? Bom, muitas outras coisas aconteceram também, né, relacionado à cultura, né, gente, que para ter reconhecimento, né, não só cultural, mas também político, né, econômico, o Portugal ele tinha que ceder, né, muitas coisas à Inglaterra. Também, justamente também porque devia, né, muito para a Inglaterra, ou seja, a viagem, né, como foi feita, os ingleses não fizeram para ajudar o Portugal, e sim por interesse, né? E caso não fizesse isso, a Inglaterra não iria mover uma palha para o Brasil ser reconhecido mundialmente, né? Principalmente na Europa. Então aí muitas coisas foram feitas para agradar a Inglaterra, para os ingleses então trabalhar em torno desse reconhecimento do Brasil, né? Sendo reconhecido como um reino, né? Tanto é que Dom João VI vai elevar a categoria do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, né? Então, no caso aí, Brasil deixa de ser colônia e passa a ser metrópole, né? Ou seja, deixa de ser um país, ou melhor, deixa de ser uma colônia que era subordinada a Portugal, e então passa a ser a metrópole, ser a sede, né, do império, né, do império, ou melhor, do reino português, certo? Bom, junto com essas modernidades, pessoal, veio um outro detalhe, né, que foi a chamada missão artística francesa para o Brasil. Então, Dom João, pensando no caráter cultural, para poder levar, né, culturalmente a nação, né, ou melhor, elevar culturalmente a população, né, a sociedade que ali vivia, Dom João VI pensou na missão artística francesa que foi denominada. Em 1816 vieram para cá muitos intelectuais, né, tanto aqueles voltados para artes, né, para medicina, para ciência, para escultura, enfim, eram pintores, professores, então dá um caráter cultural de enriquecimento cultural ao povo brasileiro, né? Principalmente para a elite que ele estava e principalmente, claro, para a corte portuguesa, né? Então isso foi feito, iniciou em 1816. E o que vai mais se destacar nessa missão artística francesa vai ser as pinturas de Jean-Baptiste Debré, um francês que vem aqui demonstrar todo o seu talento artístico com a visão, né, com uma formação europeia, porém com uma visão da sociedade brasileira, né, que estava aí em plena, né, formação, em plena constituição de um caráter, né, de Brasil que estava sendo formado, ou seja, a população como um todo, né, ele estava ali abrangendo o modo de vida, né, da população, principalmente dos escravos, a cultura, expresso ali nas obras de arte, né? O trabalho, a escravidão, a religião, né? Então era todo um contexto ali cultural do modo de vida dos escravos, né? E também da família real, né? E depois também de Dom Pedro, né? Muitas pinturas, muitas obras foram feitas para revelar, né, esse novo reino que estava aí sendo formado,
né? Então tem muitas obras que retratam esse período aí, né? Do Brasil quando se tornou reino, né? Bom, o Brasil, diante dessas mudanças, né, internas, também passou por algumas mudanças externas, ou seja, a política externa também foi modificada, né, ou seja, o caráter de conquista de territórios, de invasão de territórios, né, quando Dom João estava aqui, ele continuou, né? Então, no ano aí de 1821, Dom João VI ele vai invadir um território onde hoje é o Uruguai, né? Ou seja, que era chamado a província da Cisplatina, então sul do Brasil, né? Dom João vai invadir esse território, vai anexar ao Brasil. Então esse caráter, né, dominador, conquistador, ele vai estar presente aí ainda com Dom João VI, certo? Então, isso foi concretizado aí em 1821. Anexou essa região e provocou uma grande tensão, né, com a Argentina, que também tinha interesse em dominar esse território, né? Então houve ali um atrito, uma instabilidade política entre Brasil e Argentina, que disputava essa região. E o Brasil acabou, né, conquistando essa região aí, que durou, né, até 1828. Bom, dentro do Brasil, né, ocorreram muitas mudanças também, né? Ou seja, mudanças no sentido de gerações de conflitos, né? Mudança no caráter de insatisfação da população com a coroa portuguesa no Brasil, justamente também porque com todas as modernidades que o Brasil estava passando, né? Isso gerou um custo tremendo, né, para poder ser feito, realizado. E quem pagou por isso foi as elites, né, do Nordeste do Brasil. Ou seja, as elites começaram a ficar insatisfeita com a corte no Brasil porque os impostos foram elevados, né, foram feitas cobranças de forma abusiva, de forma a prejudicar os negócios, né, de muitos comerciantes no Brasil. Então a economia foi seriamente abalada, né, e ainda mais com alguns problemas que tinham, né, com a crise do açúcar, né, e do algodão que ocorreu no Brasil nesse período em 1817. Então a gente vai entrar aí dentro de um contexto chamado da Revolução Pernambucana, né, ou seja, os colonos, né, eles vão ficar insatisfeitos com a coroa portuguesa por causa dessa exploração, dessa cobrança de impostos, por causa também do controle português de determinados cargos, né, que de grande importância, né, no Nordeste. Os ideais iluministas também vão influenciar esses revoltosos, né, em torno de uma certa liberdade, né, política, uma liberdade econômica, né, sem interferência de nenhum tipo de membro da nobreza, da monarquia, né. Então aquelas ideias de liberdade política e econômica vai estar aqui presente, né, nesse período. O povo ali pernambucano vai ter muito conhecimento disso, então vai almejar se livrar dessa monarquia, né, dessa nobreza. E aí então vai estourar, né, uma rebelião, né, que não vai durar muito tempo, porque a coroa portuguesa ela vai sufocar o movimento, né? Mesmo ele ter expandido, ele se expandiu para outros estados, mas a coroa portuguesa vai conseguir sufocar esse movimento, né? Um movimento liderado por muitas pessoas de vários segmentos sociais, como artesãos, professores, né? Agricultores, no caso aí camponeses, né? Muitas pessoas
tanto de grande importância quanto de não muita importância na sociedade, vai liderar esse movimento. Mas enfim, foram vencidos, né, pelas tropas portuguesas e os líderes foram pegos, enforcados, né, foram punidos aí com a pena de morte, né, ou seja, perderam a vida. Bom, gente, isso tudo acontecendo no Brasil, Dom João ele não tinha o desejo de voltar, né, para Portugal. Só que vai acontecer um detalhe, né, que vai modificar, né, mudar essa intenção dele de permanecer. Ele já estava habituado aqui, mas esse acontecimento faz ele mudar de ideia. Ou seja, que acontecimento? Napoleão, né, ele vai perder a guerra, os países, né, europeus vão ser devolvidos às suas monarquias, né, aos seus governantes. E então, isso acontecendo com muitos países, Portugal não foi diferente. Né? Portugal recebeu novamente seu país, parte da corte, né, que ficou lá começou a gerir esse país, né, Portugal novamente, só que ocorreu um problema, né? As cortes lá estavam insatisfeitas com Dom João aqui no Brasil. Então eles começaram a exigir a volta da corte real para Portugal. Justamente também porque Portugal estava tendo muito prejuízo com a corte aqui no Brasil. Porque, na verdade, todas as ordens, todas as determinações, todo o dinheiro, né, adquirido nas negociações, no comércio, estava aqui no Brasil. E os negócios portugueses estavam todos arruinados, a economia estava arruinada, né, o país estava sem dinheiro. E como reverter essa situação? Fazendo a corte portuguesa voltar, ou seja, fazendo Portugal ser sede novamente do reino, né? Então começou um movimento aí, liderado pelas cortes portuguesas, de fazer com que Dom João voltasse para o Brasil, né? Em 1820, esse movimento vai crescer mais ainda, né? Vai surgir aí um acontecimento chamado a Revolução Liberal do Porto. Esse movimento vai exigir a volta de Dom João VI com toda a sua corte, o fim, né, do controle do comércio feito aqui no Brasil, a volta do pacto colonial, ou seja, a volta das colônias, do Brasil se tornar colônia e comercializar com Portugal, né? O fechamento dos portos, né, as cortes portuguesas vão exigir aqui no Brasil, ou seja, as colônias não podem comercializar com ninguém, a não ser com Portugal, né? Tudo isso então vai ocorrer numa pressão enorme então para que Dom João VI volte, mas ele não queria voltar, e ele só vai voltar mediante aos acontecimentos que estavam tendo em torno de pressões, né, em cima dele para poder pagar o que ele devia para a Inglaterra, para acabar com a escravidão, né? Então ele vai sofrer muita pressão da Inglaterra e a forma de se livrar dessa pressão era voltando para Portugal, né? Então vai ser aí que em 1821 ele vai decidir, né, não permanecer mais no Brasil. Só que ele não vai levar toda a sua família. Ele vai deixar, né, no caso aí, seu filho, Dom Pedro, tomando conta do Brasil. Né? No caso, então, ele vai permanecer com a ideia de ir embora, porém, com o Brasil muito ligado à sua família. Né, muito ligado ao membro da sua família, que é o seu filho. Né? Então, 1821 começa aí também ele sofrer pressão
não só da Inglaterra, mas também como da população, né? No caso lá no Nordeste, né? Que ele sofria sofreu uma pressão, né, por causa das revoltas, né, em torno de liberdade, em torno de movimentos também assim de caráter de independência, né, de se livrar dos mandos, né, da coroa portuguesa. Bom, então ele vai embora, né, e fica Dom Pedro I, e aí então vai ser vai começar, né, uma nova era, um novo tempo, que vai ser o período de Dom Pedro, né, o período chamado aí como a regência de Dom Pedro, né? Ou seja, Dom Pedro ele vai assumir esse caráter de governante do Brasil, né? Mas isso aí vamos deixar para uma próxima aula, né? Vamos parar por aqui. E aí, num próximo momento, a gente volta, né? A estudar isso aí, tá? No vídeo 2, tá bom, gente? Então, paramos por aqui. E aí, depois, vocês vão fazer uma atividade lá no Classroom, no Classroom e no chat também comigo, tá bom? Então aí depois a gente vai ver essa parte aqui, a regência de Dom Pedro e também a proclamação da República. Tudo bem, gente? Legal? Então paramos por aqui e até a próxima. Tchau.